presépio à noite em Belém, enquanto as estrelas brilhavam além. Acorda o menino, o gado a mugir, mas ele não chora, se põe a sorrir. Eu te amo, menino, nascido em Belém. Ó, guia meus pés no caminho do bem. Eu te amo, menino, nascido em Belém. Ó, guia meus pés no caminho do bem. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Desde já um Feliz Natal a todos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família nesta noite da celebração da vida, do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Essa é a principal razão que nos traz hoje aqui. Normalmente, numa noite de quinta-feira, nós não temos esse privilégio, essa oportunidade de nos reunirmos aqui em culto. Mas hoje sim, porque é uma razão muito especial. É noite de Natal. E para nós o Natal é a celebração da vida, do nascimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. É muito provável que você já esteja se preparando para após o culto participar das celebrações familiares. Também estou nessa mesma expectativa. Sairei em viagem após o culto para passar com os nossos familiares, na expectativa de chegar lá e ainda ter um pouquinho ter um pirula ainda esperando a gente, né? Mas não tem nada melhor do que passarmos esse tempo juntos com a família e a família da fé também, que é uma bênção para nós. Então eu convido sua atenção para a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 38 e depois do versículo 46 ao versículo 56. É predito o nascimento de Jesus na visão de Lucas, o evangelista. E do versículo 46 ao 56 é o cântico de Maria, o cântico de gratidão a Deus que Maria entoou. Vou pedir para a Cris me ajudar na leitura. Então, primeiramente, Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38, depois a Cris lerá o cântico de Maria. Diz assim a palavra. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa,
a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Israel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do Senhor? Pois logo me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação. A criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as nações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vamos nos colocar em pé e vamos falar com Deus uma palavra de oração? Feche os seus olhos e vamos agradecer por esse nascimento tão amoroso de Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo Deus encarnado, pelo menino que nasceu com o propósito de nos dar vida em abundância. Somente o Senhor nós podemos chamar maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós te exaltamos, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, porque o governo está sobre os teus ombros. E por isso, ó Deus, o Senhor nasceu com graça e com verdade. Porque o Senhor habitou entre nós, habitou para nos dar, ó Deus, a vida abundante, para nós vivermos em novidade de vida. Senhor, te louvamos e te agradecemos. Nós só temos, ó Deus, que prestar o nosso culto a Ti. Que o Senhor receba o nosso culto com ações de graças e com hinos de louvor ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar juntos, queridos. O próprio hino é um convite. Vinde cantai, Jesus nasceu. Vinde cantai, Jesus nasceu, a terra a luz desceu, a graça infinda ao mundo vem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus o amado, o sumo vem. Se proclamai em redor que foi por grande amor que a terra veio, o sumo vem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus o amado, o sumo vem.
cantai, Jesus nasceu, a terra, a luz desceu, a graça infinita ao mundo veio, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus o amado sumo rei. Depois de ter passado boa parte do dia procurando um lugar onde Maria pudesse dar à luz o seu filho, e não tendo encontrado, foi numa noite que Jesus nasceu. Numa estrebaria, foi colocado numa manjedoura, e aquela noite se tornaria então memorável para todos os discípulos de Jesus. Uma noite histórica. Por que não dizer uma noite santa? Uma noite separada. Que a palavra do Senhor diz que na plenitude dos tempos veio o Filho de Deus. E a plenitude dos tempos aconteceu naquela noite santa e bendita, e que nós vamos cantar agora sobre ela. Essa noite bendita em que Jesus nasceu. Santa de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. As almas gozam nova esperança em clara aurora, nova luz ergueu. Povos ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, ó noite divina em Belém, Jesus nasceu. Ó santa noite eis, Jesus nasceu. Com corações alegres nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Magos também do Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O grande rei, nascido pobremente, eterno amigo, vai se revelar. Nossa fraqueza, o Cristo bem conhece, ó eis aqui vosso rei, vinde
Glória a Deus, queridos, por isso, porque Jesus nasceu, gente. Ele está vivo aqui entre nós. A manjedoura se encontra vazia agora, assim como a cruz, assim como o sepulcro. Mas o nosso coração se encontra cheio, cheio da presença do Senhor. Guto, adore a Deus com uma oração, louvando pelo nascimento de Jesus e pela obra que Ele fez por nós. Vamos orar, queridos? Pai querido, muito obrigado por esse momento, na sua presença, Pai. Obrigado Amém, porque, apesar de nós sermos miseráveis, ó Deus, não merecemos realmente, o Senhor mandou o seu Filho unigênito, Pai. Obrigado. O Rei dos Reis veio aqui na terra e veio morrer a nossa morte, viver a vida que nós deveríamos viver, e através dele nós temos a salvação, nós temos a vida eterna. Nós louvamos a Ti por isso, ó Pai. Nós não somos merecedores, ó Pai, mas nós agradecemos por esse dom eterno, ó Pai. Obrigado pela vinda de Jesus, obrigado pelo Natal. Amém. Amém. Podem se sentar, queridos. Quero convidar sua atenção ainda para o Evangelho de Lucas, agora no capítulo 2. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo de número 20. É o texto que conta-nos sobre o nascimento de Jesus. E é o texto também que servirá de base para a nossa meditação nessa noite de Natal. Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 20. Nós temos falado sobre a alegria do Natal durante esse mês de dezembro todo. No domingo nós falamos sobre a alegria da salvação naquela perspectiva de quando nós, por algumas razões, perdemos a alegria da salvação. Mas hoje eu quero olhar para a história do nascimento de Jesus com vocês, para nós refletirmos juntos sobre essa grande conquista que Jesus Cristo fez por nós quando nasceu, garantindo-nos esta alegria intensa e interna que vem de dentro. O nosso sorriso é apenas a consequência, né? Mas a alegria do Senhor, que é a nossa força, é aquilo que nos sustenta, mesmo quando atravessamos duras lutas no dia a dia. Lucas capítulo 2 nos diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Graças a Deus pela sua palavra. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus uma palavra de oração. Quero convidar você para refletir um pouquinho sobre, não apenas sobre o Natal, mas principalmente o que mudou na sua vida do Natal do ano passado para o Natal desse ano.
Eu sei que nós não estamos ainda no culto do dia 31 e a ideia não é nem que você faça uma retrospectiva. Mas feche os seus olhos e pense um pouco. Há exato 1 ano atrás, nós estávamos aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, adorando a Deus pelo Natal. De lá para cá, o que Cristo representa para você? O que Cristo significa para você de dia em dia? O que o nascimento de Jesus tem mudado na sua vida, não no dia 25 de dezembro, mas no dia a dia da sua história? Converse um pouquinho sobre isso com Deus. E peça ao Senhor que este Natal seja uma grande bênção na sua vida, pela presença real de Jesus, que alegra, que muda, que transforma, que refaz, que nos leva adiante sempre. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque nós nos sentimos muito abençoados por esse privilégio que o Senhor nos dá, que é o de estarmos aqui, Deus, em Tua casa, Te adorando, Te bendizendo, cantando louvores ao Teu nome. Ó Deus, muito obrigado pela presença do Teu povo aqui congregado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque o Jesus nasceu. E essa verdade, ó Deus, mudou a nossa vida e tem mudado em todo o tempo. Por isso, Senhor, nós queremos Te render graças. Mas pedimos também que nesta hora, pela Tua palavra, pela instrumentalidade do Teu servo, que o Senhor fale, Deus, aos nossos corações. E nos leve, Deus, a uma profunda reflexão nesse Natal. Para que, ó Deus querido, não seja um Natal a mais. Não seja uma celebração qualquer, muito pelo contrário. Que Jesus seja o centro. Que Jesus seja o tudo na nossa vida, na nossa família e nas nossas celebrações. Fala conosco nesta hora, Pai. Nós oramos no nome dEle, de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém. Queridos, a essa altura do mês, e por que não dizer a essa altura da noite, não representam o verdadeiro Natal. Eu imagino que nenhum dos irmãos aqui tem dificuldade de compreender isso. Penso, inclusive, que nós conseguiremos identificar com facilidade aquilo que não é o Natal. Mas a minha pergunta para você é, nós conseguimos identificar então o que é o Natal? O que o Natal de fato significa? Será que nós precisamos, ano após ano, ficar repetindo aqui como se fôssemos advogados de Jesus, que o Natal não é o Papai Noel, que o Natal não é os enfeites, como se Jesus, porventura, precisasse da nossa militância em torno da causa e do nome dele? Então eu gostaria de fazer 4 apontamentos para vocês sobre o que é o Natal de verdade. Primeiro, eu diria para vocês que o Natal é a celebração daquele que deixou a eternidade temporariamente para nos dar a eternidade definitivamente. Amém, meus irmãos? Nós não podemos perder isso de vista. O Natal é a celebração daquele que deixou a eternidade temporariamente para nos oferecer a eternidade definitivamente. Nós não podemos abrir mão de crer nisso e não podemos nos esquecer que é exatamente esta verdade que nós estamos celebrando no Natal. Mas afinal de contas, quando foi que Jesus deixou a eternidade? Alguns domingos atrás eu falei para vocês sobre a alegria da encarnação. E foi exatamente quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e permitiu que víssemos na sua vida a glória como a glória do próprio Pai. Foi exatamente nesse momento em que o menino foi encontrado ali na manjedoura, um bebezinho como alguns desses que nós temos aqui hoje no templo, um bebê como todos nós um dia já fomos, um bebê com o qual comumente nos encantamos. Jesus deixou a sua eternidade para se fazer homem, com o propósito de morrer em nosso lugar, para oferecer a nós a eternidade, não mais por um período de tempo, mas definitivamente. Estamos falando de valores e coisas eternas. Segundo, eu diria para vocês que o Natal é uma pequena parte de um plano completo e que teve um objetivo muito claro, a nossa salvação. O Natal é o nascimento de Jesus. Mas, queridos, o Natal, o nascimento de Jesus por si só, não é um fato, não é um elemento único na nossa história da salvação. Muito pelo contrário. Eu diria para vocês que o nascimento de Jesus é uma pequena parte de um plano muito grande, de um plano eterno, de um plano completo, de um plano sem defeito, de um plano sem falhas, que objetivou a nossa salvação
por meio de Jesus. O Natal não começou numa noite qualquer em Belém. O Natal começou na eternidade. O Natal começou quando nem sequer nós tínhamos sido criados pelo Senhor. O Natal começou no coração de Deus, na eternidade, quando decidiu por espontâneo amor e por amor incondicional entregar o seu próprio Filho para vir como homem, nascendo, vivendo entre nós e pagando o mais alto de todos os preços. O preço que era justamente o salário do pecado, a morte. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então não olhe para o Natal apenas como um evento específico. É por isso que nós podemos afirmar e reafirmar que o Natal não pode ser celebrado apenas em dezembro. Muito menos apenas numa noite, apenas numa semana. O nascimento de Jesus precisa ser a razão da nossa celebração todos os dias da nossa vida, porque ele é apenas uma pequena parte de um plano maior e completo, que começa na eternidade e que culmina na eternidade também. Terceira afirmação que eu faria para vocês sobre o que é o Natal é que a alegria da salvação, queridos, da qual nós temos falado aqui tantas vezes durante esse mês, a alegria da salvação não pode ser ofuscada, não pode ser apagada, não pode ser constrangida, não pode ser encolhida pelas circunstâncias que nós enfrentamos na vida. E mais uma vez ainda, sem querer antecipar aquilo que faremos quinta-feira da semana que vem, mas pense um pouquinho do seu Natal do ano passado para cá. Quantas experiências diferentes você viveu? Quantas conquistas por um lado, mas por outro, quem sabe esse tempo tenha sido para você um tempo de perdas em algumas áreas da sua vida. Tantas alegrias e tantos motivos para sorrir, mas ao mesmo tempo, quantas lágrimas foram derramadas aos pés da cruz de Cristo neste mesmo período. Talvez tenha sido um tempo de profundas vitórias, das quais você possa escrever num livro a relação delas. Mas ao mesmo tempo pode ter sido também um tempo de tribulações e de lutas. E não raramente, meus irmãos, as lutas que as circunstâncias da vida nos impõem, muitas vezes têm roubado de nós a grandiosa alegria da salvação. Não permita que isso aconteça com você. Não permita que nada tire a sua alegria no Natal. Não permita que nada tire a sua alegria de ser um servo de Deus, um discípulo de Jesus, que ama a palavra, que tenha Cristo no coração. E porque tenha Cristo no coração, não importa se ao meu redor está acontecendo uma grande tempestade, uma grande tormenta, porque se Cristo está comigo no barco, já dizia o cântico que aprendemos lá na infância e que os nossos filhos aprendem até hoje. Se Ele está conosco no barco, então é sinal, é garantia de que tudo vai muito bem. Se Natal é a alegria da salvação, nós não podemos permitir que nada, nenhuma circunstância da nossa vida tire essa grandiosa alegria de nós. Por último, eu diria para vocês também que quando nós celebramos o Natal, quando comemoramos o Natal, nós estamos nos relacionando com os 3 tempos da salvação, ou com os 3 tempos em que a salvação se aplica. Primeiro, a salvação acontece no passado. A salvação acontece no início de tudo. A salvação acontece na eternidade. A salvação acontece quando a disposição amorosa do coração de Deus se revela em nosso favor. Este é o primeiro tempo da salvação. Deus conhecia a nossa vida e a nossa estrutura, ainda quando nem sequer um osso do nosso corpo ainda estivesse formado. O segundo tempo da salvação é o tempo presente. É o momento em que Deus te alcançou por meio de Jesus. É o momento que a palavra de Deus fez total sentido para a sua vida. É o momento que as coisas se fizeram novas e as coisas antigas e velhas ficaram para trás. É aquele momento irresistível em que nós afirmamos assim: não dá mais para viver sem o Senhor. Não dá mais para tentar sem Deus. Eu preciso dEle. E sem Ele, nada do que eu sou, eu seria. Nada do que eu tenho, eu teria. O terceiro tempo da salvação é um tempo futuro. É um tempo escatológico. É um tempo que está se referindo ao dia que o nosso Rei virá para nos buscar. E onde a salvação se completará. E isso também nos faz lembrar, queridos, de olharmos para o Natal, de fato, como uma pequena parte de um grande plano.
O Natal, ele tem sentido à medida que nós cremos que Jesus nasceu aqui sim entre nós, viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou pela nossa causa. E Ele mesmo prometeu que um dia voltará para buscar a sua igreja. Um dia voltará para buscar a sua noiva. E a palavra do Senhor diz que todo olho verá e toda língua confessará, de uma vez por todas, que Jesus Cristo é o Senhor. E quando Jesus voltar, queridos, quando nós estivermos com Ele eternamente, aí nós podemos dizer que será sempre Natal. Que será eternamente Natal. Porque agora, nesse tempo da salvação que vivemos, nesse momento, nós conseguimos perceber em partes. Na linguagem do apóstolo Paulo, nós olhamos para tudo isso como por espelho. Mas haverá um dia em que tudo aquilo que está muito além do espelho será completamente revelado e desvendado a todos nós. Nós não podemos perder a oportunidade de no Natal celebrarmos a perspectiva escatológica do nascimento de Jesus. Ele voltará para nos buscar. Nós encontramos uma mensagem muito preciosa nesse texto de Lucas capítulo 2, quando no versículo 11 há o anúncio claro de que nasceu em Belém, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O nascimento de Jesus foi proclamado pelos anjos aos pastores, de uma forma muito bonita, com pelo menos duas informações muito importantes. Os anjos disseram aos pastores: eis que vos trago boa nova. E o que é boa nova, queridos? Boa nova é evangelho. Ou o evangelho é as boas novas. Os anjos estão anunciando para os pastores a boa nova. Essa boa nova é de alegria ou de tristeza? O texto continua, os anjos continuam proclamando: eis que vos trago boa nova de grande alegria. E para quem é esta boa nova de grande alegria? Eis que vos trago boa nova de grande alegria para quem? Para todo o povo. Qual era a boa nova de grande alegria? Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. A alegria verdadeira e definitiva da nossa salvação. Aí, olhando para esse texto do nascimento de Jesus, quero compartilhar algumas coisas que eu julgo importante com os irmãos. Primeiro, que nós encontramos aqui em Lucas capítulo 2 o anúncio de que as promessas de Deus para a nossa vida sempre se cumprirão. Nós acabamos de ler aqui em Lucas capítulo 1 que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não foi isso que lemos? É nisso que vocês acreditam? É nisso que nós acreditamos. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Isso significa dizer que se o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. E nós vemos isso de maneira muito clara nos primeiros versículos de Lucas capítulo 2, porque fala do momento histórico que Jesus nasceu, justamente da mesma forma como os profetas anunciaram que seria no Antigo Testamento. Eles disseram que seria numa terra pequena e desvalorizada como Belém. Eles disseram que seria num tempo histórico, o reinado de César, os dias de Quirino, que haveria um lugar em que Jesus nasceria num nascimento humilde. Ou seja, tudo aquilo que os profetas profetizaram no Antigo Testamento, nós encontramos o cumprimento da profecia no Novo Testamento. Isso nos leva a crer, queridos, que todas as promessas que Deus faz sempre cumprirão. Vocês acreditam nisso mesmo? Creem? Então, se nós cremos que se as promessas ou as profecias do Antigo Testamento não tinham outra opção se não se cumprirem no Novo Testamento, porque foi a boca do Senhor que o disse, por que tantas vezes nós temos tantas dificuldades em crer nas promessas que Deus tem para nós? Por que nós achamos mais viável crer numa promessa feita há mais de 2000 anos atrás e temos dificuldades de crer naquelas promessas que Deus tem feito para a nossa vida hoje? E quantas vezes vivemos temerosos por isso? E quantas vezes vivemos abatidos por isso? E quantas vezes vivemos até mesmo entristecidos por isso?
porque em algum momento da trajetória nós nos esquecemos das promessas do Senhor para a nossa vida. Ou se nos lembramos das promessas do Senhor para as nossas vidas, nós temos a facilidade de acreditar que elas se cumprirão na vida de qualquer pessoa, menos na nossa. As promessas do Senhor se cumprirão. Os estudiosos dizem que na palavra de Deus existem aproximadamente 8.000 promessas. Algumas delas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras ainda se cumprirão. Mas uma coisa é certa, tudo o que Deus prometeu em sua vida, em sua família, Ele cumprirá. O Natal anuncia isso para a gente. O nascimento de Jesus é fruto de uma promessa de Deus que foi cumprida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Segundo, o nascimento de Jesus também nos ensina que o estilo de vida do discípulo de Jesus é marcado pela humildade. Pelo menos precisa ser assim. Olha, observem todo o cenário do nascimento de Jesus. Primeiro, ele nasceu na casa de uma família como qualquer outra que poderia existir naquele contexto. Ele nasceu na casa de um homem que era um carpinteiro. Uma profissão considerada como uma profissão simples naquele contexto. A palavra de Deus nos diz que eles foram lá fazer o recenseamento. E quando chegaram lá, a cidade estava tão cheia, mas tão cheia de gente fazendo o recenseamento, que não tinha lugar para Jesus nascer. Não tinha mais hotel, não tinha mais pousada, não tinha ninguém que pudesse abrir a porta da sua casa. O único lugar que eles encontraram para Jesus nascer foi numa estrebaria. Vocês podem imaginar os riscos e as demandas de um bebê nascendo dentro de uma estrebaria? Hoje em dia há um rigor, um critério intenso dentro de um hospital para uma sala de parto. Não é verdade? Vocês podem imaginar o que significa o contexto de uma criança nascendo numa estrebaria? E aí, quando ele nasceu, o lugar em que ele foi colocado foi numa manjedoura. Com quem Jesus teve prazer em andar e conviver? Com pecadores, com pessoas humildes. Onde foi que Jesus morreu? Numa cruz. Por ironia da própria profissão de seu pai, colocado numa manjedoura de madeira quando nasceu e crucificado, pregado numa cruz de madeira quando morreu. E depois que ele morreu, o que fizeram com o corpo dele? Colocaram num sepulcro que lhe era emprestado por um ilustre cidadão chamado José de Arimateia. Jesus mostra desde o seu nascimento até o seu sepultamento. Ele mostra o estilo de vida que ele espera dos seus discípulos, porque ele foi assim. E o estilo de vida que Jesus espera dos seus discípulos é um estilo de vida de humildade. Terceiro, eu diria para vocês que a companhia de Jesus é a principal segurança que nós temos diante dos temores que se levantam diante de nós todos os dias. E eu fico encantado com esse texto porque os pastores estavam ali, sendo conduzidos pela estrela. Os pastores estavam ali quando de repente são visitados por aqueles anjos. E a palavra diz que era uma milícia do exército celestial, louvando e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas. Que coisa linda. Mas ao mesmo tempo, gente, que coisa assustadora. Concordam comigo? Imagina você estar voltando para casa agora para a sua celebração de Natal familiar e de repente aparece diante de você uma milícia de anjos cantando, dizendo, louvando, glória a Deus nas maiores alturas. Aqueles pastores não tinham a menor noção do que estava acontecendo ao redor deles. Eles não tinham visto no Facebook que Jesus já tinha nascido. Ninguém mandou um WhatsApp para eles, para informar. Eles foram surpreendidos pela presença daqueles anjos. E isso seguramente, num primeiro momento, causou no coração deles, sabem o quê? Temor. E qual foi a primeira palavra dos anjos para eles? Não temais. Não temais. Não se preocupem. Porque aquele que nasceu é a companhia
que nós precisamos para nos libertar definitivamente de todo o temor que possa existir no nosso coração. Não tem mais. Dá para você levar essa fala dos anjos para o seu coração? Dá para você levar para a sua casa? Dá para você falar isso para alguém essa semana? Dá para você dizer para alguém isso hoje na ceia de Natal? Dá para você compartilhar com alguém amanhã cedo? Dá para você dizer para alguém lá no seu trabalho quando você voltar para lá? Não tem mais. O nascimento de Jesus é a segurança que a gente precisava e a companhia única que nós precisávamos para que o nosso coração se acomodasse dos temores que temos enfrentado. E aí, voltando aos estudiosos, eles dizem que existem na Bíblia 365 expressões não temas na Bíblia. O que isso sugere para você? Uma vez por dia, durante um ano todo, e ainda sobra para o ano bissexto, que é 2016, por exemplo. Uma vez por dia, pelo menos, o Senhor está dizendo a você, não temas. Não tem mais. Não se assustem. A minha companhia é tudo que vocês precisam para ter segurança. Termino esta reflexão de Natal pensando em dois grupos diferentes que podem reagir a esta mensagem de Natal. Primeiro, aqueles que se encontram sozinhos, feridos, oprimidos, famintos, com a mesa não tão farta. Eles estão no escuro. Mas a promessa de Deus para estes é que a luz ressurgirá. E haverá esperança e futuro para aqueles que se encontram assim neste Natal. Mas pode existir também um segundo grupo daqueles que se encontram exaltados, soberbos, orgulhosos, que embora estejam numa condição diametralmente oposta, também estão no escuro. E a promessa do Senhor para estes é que a luz ressurgirá também. E haverá esperança e juízo para aqueles que não têm levado a vida com Deus a sério. Porque a luz ressurgirá. Para quem está esperando a luz ressurgir, ou para quem não está esperando a luz ressurgir, ela ressurgirá do mesmo jeito. E é por isso que eu quero convidar o pessoal para a gente cantar uma música. Eles vão cantar, eu quero que você reflita nessa letra. Porque essa música nos alcança de alguma forma e nos faz lembrar que nesse Natal a luz de Cristo ressurgirá mais uma vez. Ele é a voz que fala ao coração. Ele é a voz que nos faz lembrar que todas as promessas de Deus são cumpridas. Ele é a voz que nos faz lembrar que o estilo de vida do discípulo é marcado pela humildade. Ele é a voz que nos faz lembrar que a companhia de Jesus é tudo aquilo que nós precisamos diante dos nossos temores. Não temais. Um dizer de Jesus para cada dia do nosso ano. Por que não dizer para cada manhã do nosso ano? Levante-se. Não temais, não temam, não se preocupem. Nós vamos ouvir essa canção. Se você a conhece, cante junto. Se você não conhece, medite nesta letra, mas creia que Jesus é a voz que traz paz ao nosso coração. Sobre esperança e o futuro.
estão no escuro, em mansões construídas no abuso do pobre, e a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e juízo, além do que se pode ver, o reino vem aos que não esperam, o desejado das nações, em seu nome o inferno treme, o reino vem, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e o futuro, além do que se pode ver, o reino vem aos que esperam, o desejado das nações, em seu nome a terra treme, o reino vem. Queridos, é por famílias e pessoas que esperam pelo reino que eu quero orar nesse momento. E consagrar as nossas famílias no altar do Senhor neste Natal, para que tenhamos um Natal abençoado em família na presença do Senhor. Eu quero convidar você para unir a sua mão, não aquele que está ao seu lado, mas as pessoas que são da sua família. Se estiverem sentados em lugares separados, podem mudar de lugar, pode sair do lugar, pode procurar a família e dê a mão. Se quiserem juntar os filhos com os pais, os netos, as gerações, unam as famílias. Mas se aproximem, dê a mão. Quem sabe faça uma roda, um círculo com a família junto, unida. Pastor, eu estou sozinho hoje aqui. Minha família é pequena. Se aproxima com outra família, querido. Você não está sozinho, jamais estará, porque a família da fé é a nossa família. Então chega junto aí. Se você perceber que tem alguém sozinho aí, se aproxima, abraça, traz para sua família. Porque é assim que o povo de Deus celebra o Natal. Celebra com gratidão e com louvor na presença de Jesus que está vivo. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, ó Pai, reunidos como famílias, ó Deus. Famílias, ó Deus querido, que precisam da Tua graça. Famílias que precisam do Teu amor, da Tua providência. Famílias que precisam do Teu cuidado sobre a nossa vida. E é por isso que nós nos rendemos. É por isso que nós nos prostramos. É por isso, Pai, que nós consagramos o nosso lar ao Senhor. Homens e mulheres, adultos e crianças, pais e filhos, irmãos e irmãos, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Teu altar agora, Senhor, para que o Teu reino venha sobre nós. Ó desejado das nações, que a Tua luz possa iluminar o nosso Natal, que a Tua luz possa clarear a nossa vida, Senhor, que em nome de Jesus possamos celebrar as promessas que são sempre cumpridas. O Senhor tem sempre o sim nelas para a nossa vida. Nós celebramos o Natal, ó Deus, com esta confiança. Celebramos o Natal crendo, ó Pai, que o Natal é apenas uma pequena parte de um plano muito grandioso. Um plano de amor, de entrega. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor deixou a eternidade temporariamente para nos dar a eternidade definitivamente. Bendizemos o Teu nome por isso, Pai. Toma, Senhor, a Tua igreja. Toma o Teu povo, Senhor, em Tuas mãos. E vivifica, Deus, o nosso coração nesse Natal. Para que sejamos discípulos cada vez mais apegados ao Senhor. O reino vem. Ó voz que fala aos corações, age poderosamente em nossas vidas neste Natal. Nós oramos agradecidos no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Fiquem como vocês estão, onde estão, com as famílias. Nós vamos cantar o Noite de Paz, Noite de Amor, louvando a Deus pela celebração do Natal. Você fica aqui também. Só tem você da minha família aqui. Está indo embora? Noite de paz. Se quiser manter de mão dada, abraçado, momento de confraternização das famílias, da família da fé como um todo, celebrando esta noite maravilhosa em Jesus.
Vamos nas palmas louvar ao Senhor por essa celebração tão grandiosa. Noite de paz no coração do povo de Deus. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor, entre os astros que espalhem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da noite de paz, noite de amor, nas campinas alvas flor, lindos anjos cantados por Deus, anunciam a nova dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor, ilumina o menino Jesus, o presépio do mundo eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno Agora você vai dar a mão a todas as pessoas. Vamos receber a bênção. A bênção do nascimento de Jesus, da celebração da nova vida em Jesus. Feche os seus olhos, repita comigo. Querido Deus, muito obrigado pelo nascimento de Jesus, teu Filho, nosso Salvador. Nos dê uma noite de paz, uma vida de paz, de alegria eterna, em Tua presença. Em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém e amém. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam neste Natal e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Esse é aquele momento gostoso de celebrarmos com um abraço, desejando ao maior número de pessoas possível um Feliz Natal. Que Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. amor.